Está aí com a sua Bíblia na mão? Já pegou? Vamos então para Lucas, capítulo 5, e vamos hoje aprender sobre essa pesca maravilhosa que nós temos relatado aqui. A pesca maravilhosa quando Jesus fez o chamado na vida do apóstolo Pedro. Mas antes de começarmos a leitura, eu queria então convidar você para que nós orássemos. Vamos orar? Pai de amor, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Oramos para que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender as lições espirituais que Pedro pode nos ensinar. Através da sua história, através do seu relato, lições preciosas chegam aos nossos dias e nós queremos agora recapitulá-las. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5, e eu quero ler com você a partir do verso 1. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, acompanhar com atenção e veja os lindos detalhes dessa história. Assim diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, sabe qual é o quiz de hoje? Entra lá e responde. Quem eram os sócios de Pedro? Eu acabei de ler, você não prestou atenção? Bom, tem que dar uma olhadinha de novo no texto aí de Lucas capítulo 5. Quem eram os sócios de Pedro? Esse é o nosso quiz de hoje. E aqueles que acertarem vão concorrer a um brinde da gravadora Novo Tempo. Hoje podemos oferecer aí DVDs da Melissa Barcelos, que acabou de cantar, e daqui a pouquinho volta para cantar de novo para a gente. A história é impressionante. Imagine aí o lago de Genezaré, ou a praia de Genezaré, que fazia parte do mar da Galileia, como muitas vezes você lê na sua Bíblia. Pedro e seus companheiros haviam passado a noite inteira pescando, mas nada apanharam. E quando voltaram para a praia, amanhecendo o dia, eles estavam já lavando suas redes. Você já viu essa cena de pescadores lavando as redes depois de um dia de trabalho? Eles fazem isso com muita alegria quando a pesca é farta e ali estão os peixes. Mas nesta manhã não havia alegria no rosto desses pescadores. Pelo contrário, eles estavam tristes e desapontados, porque trabalharam a noite inteira e não tinha um único peixe para se alegrar. Você percebe que Jesus, às vezes, escolhe momentos difíceis da nossa vida para se encontrar com a gente? Nessa semana, Encontros, a cada noite estamos estudando um personagem da Bíblia. E Pedro foi alguém a quem Jesus escolheu para buscar um momento difícil, um momento que ele passava por uma grande decepção, um momento de desolação. Sabe que às vezes Deus também escolhe esses momentos para falar com a gente, para se encontrar com a gente? E pode ser que você esteja assistindo a Novo Tempo agora, desde um leito de um hospital, sem entender por que há um mês você foi detectado com essa doença. Pode ser que você esteja assistindo ou ouvindo esse programa de dentro de uma prisão.
E você está se perguntando por que você permitiu que essas coisas acontecessem, por que a sua vida chegou a esse estágio. Você já se perguntou por que nós temos na Bíblia histórias de decepções, histórias de quedas, histórias de tragédias? Por que a Bíblia registra a história de Davi, por exemplo, o seu adultério com Betseba? Por que registra, por exemplo, o momento em que Saul se apostata e o Espírito Santo se vai dele? Sabe por quê? Porque Deus quer ensinar para mim e para você que, a despeito das falhas humanas, nós temos um Deus de amor que tem um plano especial em nossas vidas. E quando a gente aceita seguir o plano de Deus, Ele é o Deus que restaura. E isso ficou muito claro na vida do apóstolo Pedro, que vamos começar a estudar com mais detalhes agora. Interessante que Pedro, o pescador, ali estava na praia quando Jesus se aproximou. Certamente pediu autorização para entrar no barco dele, assentou-se no barco e falava às multidões que se reuniam na praia. De repente, terminado aquele discurso, Jesus então disse para Pedro: agora você pega as suas redes e lança ao mar. Lançar ao mar? Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos um único peixe. Por que lançar as redes? E olha o sol como já está alto. Certamente não vamos apanhar nada. Mas Pedro pensou, ele é Jesus, o mestre da Galileia. Então, sob tuas palavras, lançaremos as redes. Eles lançaram as redes. E o que aconteceu? Havia tantos peixes agora nesse momento que as redes quase se romperam. Pedro teve que gritar para que outros companheiros viessem ajudá-lo. E eles tiraram então aquelas redes das águas e lotaram 2 barcos de peixes. Encheram tantos barcos que o barquinho parecia que ia afundar. E então eles arrastaram esses barcos para a praia. E ali estava o milagre. Uma noite inteira sem apanhar nada e, de repente, milhares de peixes. Pedro, com um profundo senso da santidade de Cristo, disse para ele palavras sinceras: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Tu és o santo, eu sou pecador, não fica na minha presença. Jesus percebeu a sinceridade do coração desse pescador e fez para ele o maior convite que pode ser feito a mortais. Jesus se dirigiu para Pedro e disse: Pedro, você me segue? E a partir de agora você não mais vai pescar peixes. Eu vou fazer de você pescador de homens. Interessante. Jesus apareceu num momento difícil da vida de Pedro, mas agora que os barcos estavam na praia, lotados de peixe, que poderia render um excelente dinheiro para a família, Jesus diz assim: olha, deixe de ser pescador de peixes, me segue, eu vou fazer de você um pescador de homens. E sabe o que diz o texto que nós acabamos de ler? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você percebe que em dado momento da nossa vida, quando também Deus faz um apelo para nós, é necessário deixar tudo para seguir a Jesus? O que é que precisamos deixar para seguir a Cristo? Bem, hoje você vai entender que existem algumas coisas que devem ser deixadas para que Jesus possa ser seguido de forma sincera. Mas eu queria chamar a sua atenção para o texto bíblico. E esse Pedro, que foi chamado ali junto à praia nesse dia, que deixou os barcos cheios de peixes para seguir a Jesus, que ouviu o convite, esse Pedro nem sempre foi esse homem fiel e leal. E esse Pedro, ao longo de 3 anos de caminhada com Cristo, passou por alguns atos na sua história. E você vai encontrar nos evangelhos um momento muito triste em que Pedro nega o seu Senhor e o faz 3 vezes. Está lembrado dessa história? Agora, como que esse pescador, que nesse dia abandona tudo para seguir a Jesus, chega ao ponto de negar seu Senhor na noite da crucifixão, no momento em que Jesus mais precisava sentir o calor,
a presença e o apego dos discípulos, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Vai chegar a blasfemar, dizendo que não conhecia Jesus, não conheço tal homem. Mas o que é que aconteceu na vida de Pedro para que ele chegasse a esse ponto? Não era Pedro um maior, quem sabe, dos discípulos? Pelo menos um dos maiores? Não era Pedro, Tiago e João, os 3 que faziam parte de um grupo especial de Cristo? Não estiveram eles no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigurou-se em Deus? Não entraram eles com Cristo para dentro da casa de Jairo e viram Jesus ressuscitar sua filhinha de 12 anos de idade? Não era esse Pedro que tinha poder tremendo, que levou milhares à conversão, que expulsou demônios, curou pessoas? Mas como que esse Pedro, depois de caminhar 3 anos com Cristo, chega ao ponto de negá-lo? Isso não aconteceu do dia para a noite. E nós vamos agora, olhando na Bíblia, encontrar 4 atos na vida de Pedro que falam a respeito dessa queda, desse afastar-se de Cristo. Pega a sua Bíblia. Olhe comigo então o primeiro ato. Qual é o primeiro ato na vida de Pedro que o levou a se afastar do Senhor e a negá-lo? Aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu queria que você acompanhasse comigo o verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe afirmou: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás me conheceres, antes que o galo cante. Qual foi o primeiro ato na vida de Pedro que o levou à queda? Pedro colocava a confiança em si mesmo. Ao invés de confiar em Cristo e dele depender, ele confiou em si próprio. Ele está dizendo aqui para Jesus: olha, todos aqui podem te negar, mas eu jamais farei isso. Eu estou disposto a ir contigo até a prisão e, se necessário, até a morte. Esse Pedro autossuficiente, um dia também, enquanto Cristo caminhava sobre as águas, exprimiu o desejo de caminhar até Jesus. E Jesus permitiu. E quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, ali mesmo no mar da Galileia, ele tirou os olhos de Jesus por um momento e colocou em si mesmo. Quem sabe em seu coração tenha olhado para os outros discípulos e tenha dito: quem aqui pode andar sobre as águas além do Mestre? Apenas eu. E esse orgulho, essa autossuficiência de Pedro, foi o primeiro passo que ele deu para negar o seu Senhor na noite da crucifixão ou na véspera da crucifixão. Pedro colocava a confiança em si mesmo. A primeira lição que eu e você precisamos aprender hoje é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Pelo contrário, o ser humano tem que desconfiar de si mesmo e confiar sempre em Cristo. Nós possuímos uma natureza carnal, uma tendência para o pecado. E a menos que diariamente essa natureza carnal esteja sujeita à autoridade de Cristo, a menos que a nossa vida esteja submergida na vida de Cristo, nós podemos cair como Pedro caiu. E a lição que Jesus deseja ensinar para mim e para você hoje é que nós não podemos confiar em nós mesmos. A nossa confiança tem que ser em Cristo. Quando você vai para João capítulo 15, está lembrado da analogia que Jesus falou? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que estiver ligado a mim, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Qual é a lição principal de João capítulo 15? Você não pode nada por você mesmo. Você depende de estar ligado à videira. Você depende de estar ligado a Cristo para qualquer coisa na sua vida espiritual. Por isso, desconfie de si mesmo todo o tempo e confie mais em Cristo. Pedro passou por esse primeiro ato, passou a confiar nele mesmo, menos em Cristo. E esse foi o primeiro passo que ele deu
no sentido de negar ao seu Senhor. Mas eu disse que eram 4 os atos na vida de Pedro que o levaram a trair Jesus, a negar seu Senhor. Qual foi o segundo ato na vida de Pedro que nós podemos extrair dos evangelhos? Quando se aproximou a hora da crucifixão, Jesus estava com os 12 no cenáculo, ali ele comemorou a Páscoa e instituiu a ceia. Diz Mateus que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Quando chegaram lá no Monte das Oliveiras, Jesus levou consigo os 3 discípulos mais íntimos, e entre eles estava quem? Pedro. Pedro, Tiago e João. E Jesus diz assim para os 3, olha, a minha alma, ela está sendo atormentada, a minha hora se aproxima. Eu preciso que vocês 3 fiquem aqui e orem comigo. Jesus se adiantou, foi mais à frente e prostrou-se em oração. E Jesus confiava que os discípulos também orassem por esse momento, porque Jesus estava se aproximando da cruz, ele tinha que agora sorver o amargo cálice do pecado, ele tinha que assumir a culpa de toda a humanidade, ele estava sendo levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isaías 53 estava acontecendo diante dos olhos de Cristo, logo, logo ele seria abandonado pelo Pai. Ele disse isso na cruz, Pai, por que o Senhor me desamparou? E nesse momento ele precisava do apoio dos discípulos, ele precisava de calor humano. E ele disse para Pedro, Pedro, fique aqui, ore por mim. O que aconteceu? Os discípulos todos pegaram no sono, dormiram. Jesus veio, acordou-os pela primeira vez, pediu que eles vigiassem e orassem, se retirou. Voltou segunda vez e eles estavam dormindo. Jesus pediu que eles orassem e vigiassem, se retirou. Voltou terceira vez e eles estavam dormindo de novo. Qual foi o segundo ato na vida de Pedro que o levou a negar o seu Senhor? Ele dormiu quando deveria estar vigiando. Ele deixou de orar quando deveria estar orando. Amigos, é muito simples. Para não cairmos no mesmo erro de Pedro, para não nos afastarmos do Senhor, eu e você precisamos gastar tempo em oração. Se nós somarmos o tempo que você ora por dia, será que os números que nós teríamos seriam apenas os das 3 refeições diárias? Talvez você ore pelo desjejum, pelo almoço e pela janta, e só isso? Pastor, o senhor não sabe como é corrida a minha vida? Olha, eu não sei. E pode ser que você seja um homem, uma mulher, um garoto, uma garota, cheio de compromissos. Mas deixa eu dar uma novidade para você. Aliás, não é novidade, né? Estou sendo irônico. Você tem 24 horas como eu tenho. Todos nós temos 24 horas por dia. Esse tempo, Deus não deu mais para um e menos para outros. Todos nós temos. A questão de oração em nossa vida é se ela é uma prioridade ou não. Porque aquilo que é prioridade, você vai colocar em primeiro plano em sua vida. Por isso, quando você estabelecer um sistema de valor pelo qual cuidar, coloque lá, nesse primeiro lugar, nesse sistema de valor, o seu tempo com Deus. Tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para meditar, tempo para estar na presença de Cristo. Algumas pessoas têm um bom hábito de fazer o que a gente chama de hora tranquila. É 1 hora, a primeira hora do dia, passada na presença de Cristo. É isso que Pedro precisava ter feito e não fez. Ele deveria orar e ele dormiu. Ele dormiu quando precisava orar. E esse foi o segundo passo que ele deu em direção a negar o seu Senhor. Mas a história não acabou aí. Há um terceiro ato na vida de Pedro. E esse terceiro ato vai acontecer logo em seguida. Quando Jesus voltou pela terceira vez, ele disse assim, despertem, acordem, a minha hora é chegada, pois os inimigos se aproximam. E quando Cristo falou isso, Judas já liderava uma turba. E Judas chegou e beijou a Cristo.
E quando Judas beijou a Cristo, esse era o sinal que ele havia combinado. Ou seja, este é o que se diz Messias. Este é o que tenta usurpar o trono. Então os soldados prenderam a Cristo e começaram a tentar espancá-lo. Pedro, nesse momento, desperta, pega a espada e tenta defender o seu Senhor. Dá um golpe e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E quando a orelha cai no chão, Pedro é surpreendido com a voz de Cristo que diz: Pedro, guarda a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E sabe o que faz Jesus? Ele vai, pega a orelha de Malco no chão, cola a orelha no lugar, faz um milagre, restaura aquilo que Pedro havia feito e pede que Pedro guarde a sua espada. Qual foi o terceiro ato na vida de Pedro que o levou a negar o seu Senhor? Ele estava ativo quando deveria estar passivo. Interessante que há minutos atrás ele deveria estar parado orando. Agora ele deveria estar orando e ele quis agir. Ele tentou usar da força para resolver o problema que ele acha que estava acontecendo. Pedro estava ativo quando deveria estar passivo. Pedro deveria depender mais de Deus e menos de si mesmo e de suas habilidades com a espada. E ele tentou defender o Senhor pela violência. E Jesus repreendeu a Pedro. Pedro, guarda a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. O maravilhoso amor de Cristo e sua condescendência para com os discípulos se manifestou mais uma vez. E Jesus perguntou para aquela turba, para os soldados: a quem é que vocês estão buscando? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Então Jesus disse: sou eu sou a quem buscais. Quanto a estes, deixai-os ir. E eles concordaram. E os discípulos se foram, e Pedro se foi, todos correram. E Jesus foi ali preso. E ali mesmo começou os açoites, os espancamentos, e Jesus foi levado então, e na madrugada foi julgado injustamente, condenado injustamente. E quando o dia estava se aproximando, ou quando o dia estava amanhecendo, se aproximava a hora da crucifixão. Interessante que agora chegamos ao quarto ato na vida de Pedro. Jesus foi levado perante Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, e em todos esses momentos em que Jesus estava sendo levado de um lado para o outro, eles tentando arquitetar uma forma de fazê-lo morrer, Pedro seguia Jesus de longe, diz a Bíblia. De longe ele seguia Jesus. E enquanto ele observava Jesus de longe, e ali na madrugada, naquela noite fria, ele vai junto a uma fogueira para tentar se aquecer, alguém reconhece a Pedro. Uma mulher reconheceu e diz: olha, você também é um dos que estavam com ele? E Pedro diz: não, eu nem o conheço. E o nega pela primeira vez. Passa pouco tempo, alguém de novo reconhece: não, de fato você é um dos 12. Você estava com ele. E Pedro pela segunda vez diz: não, eu não o conheço. Terceira vez que alguém se aproxima e disse: não, você é um dos 12. Olha a forma como você se porta, como você fala, você é um dos discípulos. E então Pedro blasfemou e disse: eu não conheço tal homem. E quando ele blasfemou pela terceira vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras que dissera a Jesus: esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu e você jamais compreenderemos perfeitamente o que significou o canto do galo naquela madrugada para Pedro. Mas certamente, ouvir aquele som e se lembrar das palavras de Cristo foram como uma flecha que atingiram o coração do fervoroso Pedro. Ele entendeu o que Jesus havia dito. Ele falhou. Nós não sabemos em que momento
Em algum momento, nestas cenas, o olhar de Pedro cruzou-se com o olhar de Jesus. E quando Pedro viu o olhar de Cristo, que não era um olhar de condenação, mas um olhar de misericórdia, um olhar de amor, o coração de Pedro se quebrou. E ele entregou-se completamente ao Senhor Jesus. Até aqui, por 3 anos, havia caminhado com o Senhor, havia aprendido muito de suas palavras, de seus ensinos, mas Pedro era autoconfiante. Pedro dormia quando deveria orar. Pedro agia quando deveria estar parado. E Pedro negou ser um dos discípulos. Mas o texto que nós lemos diz que Jesus, ao olhar para Pedro e demonstrar através desse olhar o perdão, a aceitação, Pedro saiu dali e Pedro chorou amargamente. Essa expressão, chorou amargamente, quer dizer que Pedro estava se entregando ao Senhor, agora sem reservas. Pedro estava disposto a não mais tomar a sua vida nas próprias mãos, mas deixar que Jesus o conduzisse. E quando Pedro se levanta desta oração, após haver derramado sua alma perante o Senhor Jesus, nós temos um novo Pedro. Agora sim, temos um novo Pedro. Um Pedro que vai abalar o mundo. Um Pedro que, quando chegou no dia de Pentecostes, fez um sermão tão poderoso a respeito da necessidade de conversão, a respeito do poder de Cristo e de ser Ele o Messias, que quase 3.000 pessoas se batizaram apenas em um dia. Aí está o poderoso Pedro. A partir desse momento, desse choro e dessa entrega, dessa conversão genuína, nós temos um Pedro poderoso, que quando foi colocado numa cadeia, na madrugada, ele orava a Deus, ele confiava nas promessas divinas, e ali um vento forte abalou a cadeia, as portas se abriram e Pedro foi liberto. Nós temos um Pedro corajoso, que agora enfrenta os demônios e no poder de Cristo os expulsa. Um Pedro que tem poder de curar pessoas, um Pedro que tem poder de ressuscitar pessoas. E ele ressuscita Dorcas. E quando chegamos ao ano 67, o ano do martírio de Pedro, ele é preso pelos inimigos e ele está prestes agora a ser crucificado. Já que você segue a esse Cristo da cruz, você vai morrer em uma cruz. E a tradição nos ensina de que quando Pedro foi para ser crucificado, Pedro disse: eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim morreu o grande apóstolo, crucificado de cabeça para baixo. Pedro jamais se esqueceu daquele encontro da praia. Pedro jamais se esqueceu de que foi num momento muito triste, muito difícil, quando os barcos nada apanhavam, que Jesus apareceu em sua vida. É assim que Cristo trabalha comigo e com você. Nos momentos difíceis da nossa vida, Ele é o Deus que sempre vem. E Ele veio ao encontro de Pedro. Pedro estava decepcionado, mas Cristo tinha um plano lindo na vida dele. E o que fez Jesus? Tornou Pedro um pescador de homens. Nossas falhas, ensina essa história, não precisam ser fatais. O olhar de Jesus, assim como para Pedro, é um olhar sempre de perdão. O olhar dele nessa noite pode alcançar o nosso coração e trazer o perdão que nós tanto precisamos. Se Pedro estivesse aqui, ele aconselharia para mim e para você: não se vanglorie demais. Não confie nas suas próprias forças. Não confie nas suas próprias habilidades.
Dependa cada dia menos de você e mais de Cristo. Se Pedro estivesse aqui nessa noite, ele diria para mim e para você: ore bastante. Gaste tempo todos os dias com oração. Abra o seu coração a Deus como a um amigo. Permita que Jesus seja o Senhor da sua vida. Nós gastamos tempo todos os dias com muitas coisas, mas deveríamos passar mais tempo ao lado de Cristo, porque esse é o segredo do êxito em todos os aspectos da vida cristã. Se Pedro estivesse aqui, ele diria para mim e para você: não haja rápido demais. Pondere, pense, medite antes de fazer as coisas. Desconfie-se de si mesmo. Não confie em suas habilidades humanas. Dependa mais de Deus. Fique passivo na hora que precisar. Se Pedro estivesse aqui nessa noite, ele diria para mim e para você: pense e decida antes que seja tarde demais. Decida antes que seja tarde demais. Quando as pessoas perguntaram para Pedro, naquela madrugada: você é um deles? Pedro disse que não era. Felizmente para ele, não foi tarde demais. Após ouvir o canto do galo, após lembrar-se das palavras e da advertência de Cristo, Pedro arrependeu-se sinceramente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E o olhar de Cristo deu para Pedro uma segunda chance. Amigo, amiga, eu vim aqui essa noite dizer para você que você não foi longe demais. A despeito da vida que você tem levado até aqui, você não foi longe demais. Nessa noite, você não precisa ouvir o canto de um galo, anunciando a tragédia de mais um ato de sua vida. Mas você pode ouvir a voz do Espírito, convidando você para se entregar completamente ao Senhor Jesus. Nessa noite, você precisa entender o olhar perdoador de Jesus. Aquele mesmo olhar que um dia ele estendeu a Pedro, ele estende para mim e para você. E se não bastasse aquele olhar daquela madrugada de sexta-feira, quando chegou o final do dia, Cristo foi crucificado e morreu. Passou o sábado na sepultura, mas no domingo bem cedinho, quando Jesus ressuscitou e ele conversou com Maria Madalena, ele mandou um recado através dela para os discípulos. E Jesus diz assim: vai e dize a Pedro e aos demais que eu ressuscitei. Vai e dize a Pedro. Você entendeu? Isso, diga para Pedro: eu ressuscitei, eu estou vivo, mas diga primeiro para Pedro. Por que dizer primeiro para Pedro? Porque podia restar ainda no coração de Pedro alguma dúvida do perdão do seu Senhor. Podia restar no coração desse discípulo ainda alguma amargura, algum ressentimento. E Jesus disse para Maria: vai e dize a Pedro, primeiro para ele, depois para os outros, que eu ressuscitei. E quando a notícia chegou para Pedro, através dos lábios de Maria Madalena, e disse: olha, Jesus mandou dizer para você que ele ressuscitou, que ele está vivo. Pedro pensou: que notícia maravilhosa! Eu vou poder reencontrar-me com o meu Senhor, eu vou poder mais uma vez conversar com Ele, eu vou poder tocar nele, nem tudo está perdido, há perdão mesmo para mim. E quando vamos para as cenas do último capítulo do Evangelho de João, nós encontramos agora Cristo ressurreto, os discípulos ali, e então Pedro percebe que o Senhor está na praia, pula do barco, nada até a praia, e quando Pedro se encontra com Jesus, quem sabe Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, por que você está no mar? Por que você voltou à vida de pescador? Eu não quero que você seja um pescador. Eu quero que você pesque homens. Venha, me siga. Pedro,
você me ama? Lembra dessa história? E Jesus pergunta por 3 vezes, Pedro, você me ama? Parece que para cada vez que Pedro o havia negado, Jesus queria agora uma prova desse amor, uma demonstração desse amor. E então Pedro responde pela primeira vez, sim, Senhor, eu gosto de você. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Pedro passou por uma transformação em sua vida, que só entende aquele a quem o Espírito Santo alcança. Nessa noite, meu querido amigo, nessa noite, o Espírito Santo também quer operar na sua vida o mesmo milagre que fez na vida de Pedro.